Olá, portuguesinho! Olá, portuguesinha! Tudo bem com vocês? Vamos de volta a ler nosso livro O Menino do Dedo Verde e hoje vamos para o 15º capítulo. Esse capítulo tem uma curiosidade que o título dele ele é bem extenso. Um dos títulos mais extensos que eu já vi na minha vida. Olha... Décimo quinto, no qual Tisto tem uma aula de geografia seguida de uma de fábrica e no qual o conflito entre os Volás e os Vá-te-emboras se estende de modo imprevisto. Isso é um título, gente. Então vamos à leitura. O Sr. Trovões estava sentado atrás de sua mesa, recuperava a voz de trombone e trovejava em 3 telefones ao mesmo tempo. O Sr. Trovões, vê-se logo, estava ocupadíssimo. É sempre assim quando estoura a guerra em algum ponto do mundo, disse a Tisto. Em Mirapólvora temos o dobro do trabalho. Por isso é que Tisto tinha observado que a sirene da fábrica tocava 2 vezes mais que de costume, e os operários eram 2 vezes mais numerosos. As 9 chaminés lançavam tanta fumaça que o céu tinha ficado escuro. Então eu volto quando o senhor estiver menos ocupado, disse Tisto. O que é que você queria perguntar? Eu queria saber onde foi que esta guerra estourou. O Sr. Trovões levantou-se, levou Tisto para junto de um grande globo terrestre que fez girar e colocou o dedo bem no meio. Você está vendo este deserto? Disse ele. Pois foi aqui. Tisto viu, sob o dedo do Sr. Trovões, uma pequena mancha cor-de-rosa que parecia uma pastilha. Por que foi que a guerra se meteu aí, Sr. Trovões? É muito fácil de entender. Quando o Sr. Trovões dizia que qualquer coisa era fácil de entender, Tisto ficava desconfiado. Geralmente era muito complicado, mas dessa vez Tisto estava resolvido a escutar direitinho. É muito fácil, repetiu o Sr. Trovões. Este deserto não pertence a ninguém. A ninguém, repetiu Tisto interiormente. Mas à direita se encontra a nação dos Volás e à esquerda a nação dos Vá-te-emboras. Volás, Vá-te-emboras, repetiu de novo Tisto. Ele estava mesmo muito atento. Ora, há algum tempo os Volás anunciaram que queriam este deserto. Os Vá-te-emboras responderam que também queriam. Os Volás se instalaram numa ponta e os Vá-te-emboras na outra. Os Volás enviaram um telegrama aos Vá-te-emboras dizendo-lhe que se retirassem. Os Vá-te-emboras replicaram pela rádio que proibiam os Volás de permanecerem onde estavam. Agora, os 2 exércitos estão em marcha e, quando se encontrarem, travarão o combate. O que é que há nesta pastilha cor-de-rosa, isto é, neste deserto? Jardins? Perguntou Tisto. Claro que não. Se é um deserto, ali não há coisa alguma, só mesmo pedras. Então essa gente vai brigar por causa destas pedras? Eles querem o que está por baixo. Debaixo do deserto? E o que é? Petróleo. Por que querem eles essa coisa chamada petróleo? Para que os outros não o tenham. Querem esse petróleo porque o petróleo é indispensável numa guerra. Tisto bem sabia que as explicações do Sr. Trovões acabavam ficando dificílimas. Fechou os olhos para pensar melhor. Se compreendi direito, os Volás e os Vá-te-emboras estão em guerra por causa do petróleo, porque o petróleo é indispensável para a guerra. Abriu de novo os olhos. Mas isso é uma tolice, declarou ele. As orelhas do Sr. Trovões ficaram escarlates. Tisto, será que você quer um 0? Não, respondeu Tisto. O que eu queria é que os Volás e os Vá-te-emboras não entrassem em combate. Essa demonstração de bons sentimentos acalmou provisoriamente a cólera do Sr. Trovões. Isso é claro, disse ele dando de ombros. Ninguém jamais quis a guerra, mas sempre existiu. O que é que eu poderia fazer, pensava Tisto, colocar o meu polegar na pastilha cor-de-rosa? É muito longe esse deserto? Perguntou ele. Fica no meio do caminho que vai daqui à outra metade da terra. Ah, então a guerra não pode chegar até Mirapólvora. Impossível não é. A gente sabe onde começa uma guerra, mas nunca onde vai parar. Os Volás podem chamar em seu auxílio um grande país, e os Vá-te-emboras pedir ajuda a um outro, e os 2 grandes países entrarão em guerra.
É o que se chama uma extensão de conflito. A cabeça de Tisto rodava como um motor. Afinal, a guerra é uma espécie de tiririca que se alastra pelo globo. Com que espécie de plantas poderíamos combatê-la? Agora você vai acompanhar minha fábrica, disse o Sr. Trovões. Você irá vê-la no auge da produção. Será uma ótima aula. Ele gritou algumas ordens nos seus 3 telefones e desceu em companhia de Tisto. Este, logo que chegou, ficou surdo de tanto barulho. Os martelos automáticos batiam com toda a força. As máquinas roncavam como milhões de piorras. Era preciso gritar para fazer-se ouvir, mesmo que a gente tivesse a voz do Sr. Trovões. Tisto também ficou cego com os repuxos de faíscas que irrompiam de toda parte. O aço corria pelo chão como riachos incandescentes. Fazia um calor insuportável e os homens pareciam minúsculos e negros. Após a oficina de fundição, Tisto visitou as de polimento de torno, de montagem, bem como as de fuzis, metralhadoras, tanques, caminhões, etc. Porque a fábrica do Sr. Papai fabricava tudo o que se relacionasse com guerra, armas e munições. O dia seguinte era de entrega e embalava-se o material com tanta precaução como se fosse porcelana. Finalmente o Sr. Trovões mostrou a Tisto 2 enormes canhões, compridos como torres de catedral e tão brilhantes que pareciam untados de manteiga. Suspensos em correntes, os canhões deslizavam lentamente pelo ar. Depois foram depositados devagarinho, em reboques de caminhões que pareciam não ter fim. São esses canhões, Tisto, que fazem a riqueza de Mirapólvora, exclamou com orgulho o Sr. Trovões. Podem demolir a cada tiro 4 casas tão grandes como a sua. Essa notícia não pareceu inspirar a Tisto o mesmo orgulho. Então, pensou ele, a cada tiro de canhão, 4 Tistos sem casa, 4 Cárolos sem escada, 4 Amélias sem cozinha. Então, é com essas máquinas que se perde o jardim, o país, a perna ou alguém da família. Esta é a verdade. E os martelos a baterem, as forjas a esquentarem. O senhor é a favor de quem, Sr. Trovões? Perguntou Tisto, fazendo grande esforço para ser ouvido naquele alarido que o cercava. O quê? Estou perguntando, o senhor é a favor de quem nesta guerra? Dos Volás, gritou o Sr. Trovões. E papai? Também. Por quê? Porque são nossos amigos há muito tempo. É claro, disse Tisto consigo mesmo. Se a gente tem amigos que são atacados, deve ajudá-los a se defenderem. Então esses canhões vão para os Volás? Prosseguiu ele. Só o da direita, gritou o Sr. Trovões. O outro é para os Vatimboras. Como para os Vatimboras? Exclamou Tisto indignado. Porque eles também são bons fregueses. Assim, um canhão de Mirapólvora ia atirar contra outro canhão de Mirapólvora e demolir um jardim tanto de um lado como de outro. É o comércio, acrescentou o Sr. Trovões. Pois então, eu acho abominável o seu comércio. O quê? Perguntou o Sr. Trovões, abaixando-se porque o barulho dos martelos abafava a voz de Tisto. Eu estou dizendo que o seu comércio é abominável, porque... Uma vasta bofetada o interrompeu. O conflito entre os Volás e os Vatimboras acabava de se estender de repente até a face de Tisto. Eis o que é a guerra, a gente pede uma explicação, diz o que pensa e zás, recebe uma bofetada. E se eu te fizesse brotar urtiga no fundo das calças, quero ver o que você fazia. Pensava Tisto com os olhos cheios de lágrimas olhando o Sr. Trovões. Sim, urtigas ou cardos. Ele mal continha o polegar, e foi assim que a sua grande ideia lhe veio. A aula de fábrica, vocês já previram, terminou nesse ponto. Tisto ganhou um duplo 0. O Sr. Trovões logo comunicou ao Sr. Papai, que ficou muito desgostoso. Seu Tisto, que devia lhe suceder e tornar-se o dono de Mirapólvora, demonstrava realmente poucas disposições para dirigir tão bela empresa. É preciso que eu converse com ele seriamente, disse o Sr. Papai. Onde ele está? Foi se refugiar junto ao jardineiro, como de costume, respondeu o Sr. Trovões. Bem, veremos isto mais tarde. Por ora, terminemos as embalagens. Por causa das urgências das entregas, a fábrica funcionava sem parar. As 9 chaminés croavam-se a noite toda de grandes halos vermelhos. Ora, aquela noite o Sr. Papai não tivera tempo de jantar,
e fiscalizava o trabalho de várias oficinas do alto de uma pequena torre envidraçada. Teve uma agradável surpresa. Seu Tisto voltava à fábrica e passava lentamente ao longo das caixas de fuzis. Subia nos caminhões, debruçava-se sobre os motores, esgueirava-se entre os imensos canhões. Tisto é fantástico, pensou o Sr. Papai. Está se esforçando para recuperar os pontos perdidos com seu duplo zero. Não se deve perder a esperança. Tisto realmente jamais parecera tão sério e tão atarefado. Estava de cabelo em pé. A cada instante tirava do bolso pequenos pedaços de papel. Parece até que está tomando notas, observou o Sr. Papai. Queira Deus que ele não prenda o dedo ao enfiá-lo assim nas metralhadoras. Ora, é um bom menino, que reconhece logo seus erros. O Sr. Papai ia ter outras surpresas. Que capítulo grande esse, né, pessoal? O maior de todos até agora. Mas é assim, Tisto agora entendeu o que é a guerra e entendeu como uma guerra não faz sentido. Vamos ver nos próximos capítulos o que reserva de surpresas ao Sr. Papai e como Tisto vai lidar com toda essa situação. Muito bom ter vocês por aqui, pessoal. Lembrando que, por favor, se inscrevam no canal quem ainda não é inscrito, dê aquele joinha, que isso é muito importante aqui para o canal e para que esse conteúdo chegue para outras pessoas que também estão aprendendo português. Então tá bom? Deixo para vocês aquele abraço e nos vemos no próximo capítulo. Tchau!